Olá para você que acompanha a Módulo FM, seja muito bem-vindo a mais um programa de saúde mental e psicologia. E a gente tem o prazer novamente de estar com ela, que é a nossa psicóloga aqui do programa, a Vanessa Cristina Alvarenga. Vanessa, seja bem-vinda, um prazer recebê-la. Igualmente, Leide, prazer é todo meu. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E hoje aqui novamente vamos falar de um tema bem importante. Então, a palavrinha é pequena. Sim. Mas eu acho que ela é muito complexa. E eu quero que você, como doutora que é no assunto, fale pra gente, né? A culpa. Por que esse tema, a culpa? Porque eu acho um tema extremamente importante. É um sentimento que todos nós vivenciamos em algum momento da nossa vida. E então vamos destrinchar um pouquinho melhor. É uma palavra tão pequena com um peso tão grande. Então, culpa, né? 2 sílabas. Sim. E aí eu queria que você me explicasse tecnicamente, para que as pessoas entendam, o que é a culpa? A culpa é um sentimento desagradável que nós vivenciamos por sentirmos que fizemos algo errado. Fora, vamos dizer assim, das normas, dos valores, seja tanto conosco quanto com os outros. Então, esse que é o sentimento aí de culpa que nós carregamos quando a gente sente, pensa que fez algo errado. Então, tanto para nós, como eu disse, quanto para alguém. E essa culpa, ela pode ser por algo pequeno, um exemplo. Tô de dieta e vou numa festa e extrapolo aquilo que eu poderia comer naquele evento, por exemplo. Como e bebo demais. Isto, além daquilo que eu estava me permitindo antes, né? Me organizando mentalmente para acontecer. E eu posso sair, então, desse momento aí extremamente culpada. Como também eu tenho culpa, posso carregar esse sentimento aí de culpa por algo mais grandioso. Principalmente, Leide, a culpa ela acontece mais em situações de luto. Geralmente, e os acompanhamentos que eu faço em consultório, e nós mesmos, nossas experiências pessoais, você pode ver que todas as vezes que a gente perde alguém querido, vem automaticamente o sentimento de culpa. Da história do e se? E se eu tivesse feito tal coisa? E se? Porque eu fui negligente? Então, assim, é um sentimento muito pesado da gente estar carregando. E ao longo aqui da nossa conversa, eu vou destrinchar melhor sobre isso. E você está falando, eu estou me lembrando, recentemente, uma pessoa do meu convívio perdeu o pai numa situação muito difícil. O pai morreu com 50 e poucos anos. E uma das falas dessa pessoa, desse rapaz que perdeu esse pai tão jovem, ele também tão jovem, foi essa que você acabou de mencionar. Se eu tivesse ficado mais com ele, se eu tivesse observado mais, levado ele mais ao médico para ele ter se tratado, ter identificado o tumor antes. E é ruim de ouvir isso, viu? Sim, é doloroso. Agora, de ouvir é doloroso. Imagino para quem está sentindo a culpa. Sim. E pra gente, então, eu vou destrinchar esse tema falando sobre... Lembra que eu sempre falo aqui para vocês que a nossa vida é pensamento, sentimento, comportamento. Então, muito, gente, do que eu sinto, de como eu me comporto, está totalmente relacionado à forma como eu penso. Isso é extremamente importante das pessoas entenderem. E entenderem ainda mais que a gente precisa de organizar melhor esse pensamento. A pergunta-chave no consultório sempre é, né? Mas como eu faço isso? Gente, quem manda nos pensamentos somos nós. Ou seja, né, eu falo que aquela boa e velha conversa que a gente tem conosco, sabe? Do tipo, isso que eu tô pensando é real? Isso que eu tô pensando faz sentido? Isso que eu tô pensando, será que eu não tô indo um pouco além do que é a realidade? Então, essas palavrinhas mágicas, sabe? Essa conversa que a gente tem conosco, ela é extremamente importante para eu poder mudar essa forma de pensar e, consequentemente, de sentir e de me comportar em relação à vida. Vanessa, qual é a, digamos assim, a orientação que você passa, a técnica, para a gente ser cada vez mais sincero consigo mesmo? Porque eu sinto que tem hora que a gente se engana também. Perfeito. Sim, o engano, Leide, é um mecanismo de defesa. Então, muitas vezes, eu fujo, então, né, do que eu estou pensando, daquilo que está me afligindo, justamente para eu não enfrentar. É difícil enfrentar a forma que a gente pensa, é difícil, muitas vezes, entrar em contato com determinadas emoções, mais fácil eu fugir, tendo comportamentos variados, como um consumo exacerbado,
exacerbado, né? Vou fingir que tem nada acontecendo, então vou para uma festa, um exemplo aqui, né? Então, assim, mas como que eu mudo isso? E também eu falo uma outra coisa, não é todo momento que a gente está disponível para enfrentar essa realidade. Por isso que o processo terapêutico, ele é extremamente importante, porque é um lugar onde você é extremamente acolhido, mas é um lugar que você se coloca para pensar na sua vida. Organizar a sua vida, que muitas vezes sozinho a gente não consegue, a gente não dá conta. Vanessa, eu acho que você já começou a falar sobre, mas assim, quando é que nasce a culpa? Aí depende muito também, lembra do que a gente já conversou, da nossa personalidade. Exemplo, quem tem um nível de neuroticismo na personalidade, lembra que falamos de um dos fatores de personalidade? Ou seja, são pessoas que tendem a ver a vida de uma maneira mais difícil. Mais negativa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade assim, vamos lá, desde pequena ela pode ser uma pessoa que se sinta extremamente culpada. Por outro lado, uma pessoa que já tem um nível de extroversão mais alto na sua personalidade, a tendência dela se sentir culpada vai ser menor, porque ela tende a ver a vida de uma maneira mais leve. Então, vou começar a ir para esse lado aqui das emoções. Quando a gente se sente culpado, então, de forma nociva, né, ou seja, de forma a nos prejudicar, o pensamento que precede essa emoção é qual? Eu já errei. Por fazer aquilo, por falhar em algo. Outra maneira de dizer que você é culpada é que você transgrediu ou falhou ao tentar seguir seu próprio código moral, seus valores, gerando, então, esse sentimento de culpa, chateação. E aí, até emendando na sua pergunta, então, esse sentimento de culpa, ele geralmente vem, vamos assim dizer, quando eu tenho essa noção. Então, fiz algo que não podia. Eu fiz algo errado, eu fiz algo que transgrediu o meu valor. O problema não é sentir a culpa, o problema é como eu vou lidar com isso. Porque também é extremamente importante a gente reconhecer que a gente errou. É extremamente importante. É como que eu vou ficar vivendo como se eu nunca errei? Então, eu nunca fiz nada de errado? Não é por aí, tá? Então, não vamos confundir. Ok, vou sentir, só que o que não é legal, e vocês vão perceber que ao longo da minha fala, é eu ficar carregando esse sentimento, porque ele não vai me levar para lugar nenhum. Por exemplo, diferentes emoções produzem diferentes reações. A situação que envolve, então, tanto a culpa quanto o remorso, que a gente vai falar também sobre o remorso, tá? É a mesma, mas o pensamento, o comportamento e o foco de atenção da culpa para o remorso são diferentes. Tá? Então, aqui eu vou destrinchar. Como a gente pensa, se comporta e foca a atenção quando eu me sinto culpado e quando eu sinto remorso. A culpa, para vocês entenderem, é uma emoção disfuncional, tá? Então, a culpa é uma emoção disfuncional. Por isso que eu disse que não é interessante a gente deixar esse sentimento tomar conta. Igual você trouxe esse exemplo desse... dessa pessoa que compartilhou com você a respeito do luto em relação ao pai. Pensa essa pessoa levando esse sentimento para a vida toda. Isso que me preocupou. Que eu sei que o luto tem um momento ali, e você falou que é até natural, né? Sim, sim. A pessoa se sentir culpada diante de uma perda. Imagina um pai, né? Sim. Mas eu fiquei pensando assim, tem que ir pra terapia, porque se persistir na vida da pessoa vai prejudicá-la, né? Justamente. Vamos lá então. Geralmente, quem leva esse sentimento, Leide, de culpa por muito tempo, geralmente tem um pensamento rígido e inflexível. E quais são esses pensamentos que vêm na cabeça, então, de quem está sentindo culpa? A pessoa conclui que definitivamente fez uma coisa ruim ou errou. Olha o peso da palavra, definitivamente. A pessoa assume mais responsabilidade pelo erro do que deveria, não levando em consideração os fatores atenuantes. Esse exemplo que você acabou de dar. Gente, né, partida de alguém querido. Será que isso está no nosso controle? Eu falo muito, né? Obviamente, por exemplo, dependendo, uma criança, os pais sim são responsáveis por ela. Por exemplo, os pais têm que marcar médico e a criança vai querendo ou não. Né? O pai pega, a mãe leva, faz o que precisa. É um exemplo. Com um adulto, eu já tenho essa... Eu consigo fazer isso? Você pode sugerir, mas obrigar não tem como, né? Sim, e porque também eu tenho uma outra questão muito importante que as pessoas precisam entender. Cada um tem sua personalidade.
Justa, você pode ser uma pessoa que não queira de forma alguma ir no médico fazer um exame, o Manuel vai ficar no seu... Vamos, Leide, você precisa, tem que ir, mas você vai virar... Não quero. Entende? Ou dando desculpa também, né? Ou dando desculpa. Hoje eu não posso, amanhã eu tenho compromisso, Sim, aquelas coisas. Só que né? aí você é adulta e também tem que se responsabilizar pelos seus atos. O Manuel não pode se responsabilizar por você. Sim, é sobre sim. isso. Agora, o Henrique, aí quando ele era criança, aí não tinha conversa. Não tinha mesmo. Não é? Você vai ter... Eu conversava, tentava convencê-lo, mas se ele ficasse resistente, eu falava, não, tem que ir. Então, justamente. Vai pra escola, fazer curso de inglês. Isso, igual com tudo que Tomar iniciou remédio. na vida, ir pra natação e assim por diante. Entende a diferença? E entende se uma pessoa ela tem esse pensamento muito inflexível, rígido, ela vai pegar pra ela. Ai, mas né, a Leide que não foi no médico, Manuel, no caso, né? Sim, mas sim. ela devia ter ido. Mas aí ele tá pegando culpa é algo pra minha. ele que não é dele. Entendeu? Isso é sedutor, às vezes, né? Você querer assumir a responsabilidade do outro, porque você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa boa, você quer fazer o bem pro outro, mas Sim. tem limites, né? Tudo, justamente. A vida tem limites. Outro pensamento, a pessoa pode acreditar que, de alguma forma, ela merece um castigo por ter feito algo errado. Por não ter feito aquilo que tinha, vamos assim dizer, que ter feito. Ai, Vanessa, a origem disso, por que eu acho que eu mereço um castigo? Por que eu acho que eu mereço me chicotear, gente? Por que isso? Porque se eu tenho uma culpa extrema, carrego esse sentimento comigo, é meio que eu me alivio. Então eu posso ser castigada, porque eu fiz algo errado. Eu mereço. Algo ruim. E olha como isso é pesado. Doentio, Isso é a forma de pensar, tá? Sim. E como que essa pessoa foca a atenção dela? Ela vai procurar mais provas que já errou ou procura por evidências alheias de que a responsabilidade pelo erro é sua. Igual no luto, igual a pessoa, né? Igual no Covid. Como as pessoas se sentiram extremamente culpadas no Covid? Não é porque eu tinha que ter obrigado, então, alguém ter tomado vacina, ou não devia ter tomado, porque por conta disso, daquilo, ou devia ter obrigado a internar, sabe? São várias questões, só que a gente não dá conta disso tudo, porque a gente não tem esse poder todo. Tem que se libertar da culpa, então. Tem que se libertar da culpa e indo para um sentimento de remorso, que é um sentimento mais válido, um sentimento menos pesado, tá? Então, eu sempre pensei o contrário, que o remorso era pior do que a culpa, ou que o remorso é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. A culpa é o pior sentimento que a gente culpa pode é pior ter. que o remorso? Justamente, porque como eu estou te explicando, olha o tipo de pensamento que a pessoa desenvolve com a culpa. Então, a culpa é um pensamento disfuncional. E lembra que a gente fala aqui muito no programa sobre isso, né? Ter emoções mais funcionais, comportamentos na vida mais funcionais. O que é isso, Vanessa? É realmente conseguir que a vida prossiga, que as coisas aconteçam sem tanto peso. Mas eu acho que o senso comum ensina a gente de maneira equivocada, porque eu sempre ouvi assim, por exemplo, mais uma vez eu vou falar de velório, luto, aí a pessoa tá chorando demais o velório de alguém, aí a outra pessoa fala assim, eu cresci ouvindo isso. Olha lá, fulano tá com remorso. Não foi bom filho, não foi bom pai, não foi bom marido, ela fulano, nossa, o remorso mata a pessoa. Eu sempre achei que o remorso é terrível. Mas hoje eu estou, então, desmistificando isso aqui para vocês cientificamente. Ai, que bom, sempre que aprendendo. O remorso é justamente... Aí o que você falou, Leide, por isso o intuito até do programa, para a gente conversar sobre temas que muitas vezes a gente criou crenças a respeito de determinados assuntos, crenças errôneas, e que não é por aí. E como que a pessoa, então, com culpa, ela se comporta? Você pode desejar escapar da culpa, então a pessoa pode desejar escapar dessa culpa assumindo uma postura prejudicial a ela própria, por exemplo, implorando por perdão, prometendo que não errará nunca mais, punir a si mesma fisicamente ou por meio de privação, ou ainda tentando se isentar de qualquer responsabilidade pelo erro. Tudo forte, né? Muito forte, pensa, né? Ficar uma vida, então, implorando por perdão de alguém, eu ficar, me punir fisicamente ou me privar de algo. Tá vendo o peso que isso tem? Muito pesado e limita a pessoa demais, sim, né? Sim. Ou então, até tentar se isentar de qualquer responsabilidade pelo erro também não é legal. Igual eu falei, a questão não é não se responsabilizar, porque tem uma diferença também. Eu me responsabilizar por algo é uma coisa. Agora, eu carregar aquilo para mim uma vida toda, óbvio, também depende do que a gente está falando. Mas, porque igual eu falo aqui, a gente pode pegar N situações. Passa pela minha cabeça uma situação, por exemplo, terrível. Eu atropelei alguém.
né? Foi um Claro, acidente. sem querer. Justamente, né? Mas pensa, é mais difícil de lidar com esse sentimento. Mas será que vai dar para carregar, então, pela vida toda aquele sentimento de culpa? Me lembrei de outra situação. Uma pessoa também do meu convívio, motorista de caminhão, estava com o caminhão parado no meio de uma rua, um motociclista virou e acabou colidindo com esse caminhão parado. Sim. E ele veio a falecer, o motociclista veio a falecer. O motorista do caminhão se sentiu culpado a vida toda. É isto. A vida toda, porque eram vizinhos. Entendi. Se sentiu culpado a vida toda e ele sempre conversava e falava, mas aquilo não podia ter acontecido e tal. E a gente ouve isso assim, e cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente nem sabe o que a pessoa está carregando, mas hoje, ouvindo você, eu entendo tanto que aquilo foi doloroso. Sim, né? porque ficar insistindo nessa culpa, ele é muito prejudicial e torna a vida muito disfuncional. E também, eu acho que a gente até é uma questão cristã mesmo, de acreditar que Deus não permite que uma folha caia da árvore sem a permissão dele. E por isso também, entende? Tem situações, igual eu falo, lógico que a gente está falando de situações não premeditadas, de situações, igual eu falo, acidentais. Você muitas não tem vezes controle que você sobre. não tem controle, justamente. Então, é importante, né, essa pessoa, então, igual nessa situação que você exemplificou agora, ela se cuidar para, igual eu falei, porque senão a vida torna extremamente disfuncional. É uma depressão, porque a culpa, ela vem muito associada com a depressão. E se a pessoa vai levar isso para uma vida, acabou a vida dela. Então, eu acho tão importante, até um dos objetivos do programa aqui, a causa dele de existir, é a gente trazer luz para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, nos vendo, para que aquele sentimento está prejudicando ela. Porque eu estou falando, essas situações que eu contei aqui para você, tem, sei lá, 20, 30 anos. Sim. Talvez naquela época a terapia não fosse tão popular como é hoje. Perfeito. E que as pessoas possam aceitar a terapia e procurar a terapia de, Sim. Né, e aí, até melhorar. pegando esse gancho no que você está falando, era algo que eu ia falar, que é o seguinte: o psicólogo, ele entra na vida das pessoas, igual ele não é o vizinho, o amigo, porque todas essas pessoas, igual eu falo, elas vêm também com uma questão emocional muito grande. Estão envolvidas, às vezes, né? Justamente. E o psicólogo é o terceiro olho dessa história, que não está envolvido naquela acontecimento e que pode orientar melhor essa pessoa para ela organizar os pensamentos, consequentemente as emoções e o comportamento da vida dela. Vanessa, eu quero te pedir um intervalinho rapidinho aqui para você, para o Tony, para o nosso ouvinte internauta, e a gente volta dentro de instantes. Eu queria que você já antecipasse o que a gente vai falar no próximo bloco. Então, agora nós vamos falar sobre o remorso e outras formas de pensamento que podem nos ajudar a lidar, então, com esse sentimento aí de culpa. A gente volta em alguns instantes. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia nessa segunda-feira, conversando com a doutora Vanessa Cristina Alvarenga, que é psicóloga. Vanessa, hoje, para você e para o Tony, a gente está falando de culpa. Sim. E aí você falou agora há pouco, você ia comentar agora sobre o remorso, Sim. que eu, para quem começou a ouvir o programa agora, eu a vida inteira, entendi que o remorso era algo muito pesado, muito doloroso, mas você está mostrando e provando para a gente aqui que ele é um sentimento, não sei se é melhor, mas assim, Ele do que a culpa, ele né? é mais saudável, mais funcional do que a culpa. Tá? E o que é o remorso, então? Então, vamos assim dizer, o remorso é aquele sentimento que vai ficar, vamos dizer, depois da culpa. Tá? Então, ele vem, se eu entendi, então, naquela situação, que eu não preciso carregar, não é que igual eu falei, que eu não vou sentir a culpa, eu vou senti-la, mas eu posso reorganizá-la na minha mente para eu não carregá-la para o resto da minha vida. Então, eu posso passar por um sentimento do remorso, que está muito mais relacionado com o seguinte pensamento, que é mais flexível, que é o seguinte, a pessoa olha para a ação dentro do contexto e com entendimento antes de fazer um juízo sobre se errou ou não. Né? Lembra lá no outro, né? O pensamento de quem tem culpa é definitivamente errei. Definitivamente. Você não vê outra saída. Não vê outra saída. Quem sente culpa, tipo assim, a culpa é minha mesmo. Isso, acabou. Não tinha saída. Aí igual eu falei, então tá, no primeiro momento eu posso sentir esse sentimento. Não, acabou, né? Eu que É um fiz impacto mesmo. inicial. Aí depois eu posso ir melhorando. Falar, não, pera lá, deixa eu ver esse contexto melhor, igual você exemplificou da questão aí do caminhão, né? Então deixa eu ver, a gente vai começando a entender aquela situação de uma forma mais ampla. Só voltando na situação desse caminhão que estava parado e o motociclista veio, acabou colidindo com esse caminhão e veio a falecer, por exemplo.
o motorista do caminhão que se sentiu culpado a vida toda, porque é da minha convivência, eu sempre conversei sobre. Ele poderia pensar assim, ao invés da culpa absoluta, definitiva que você fala, ele poderia pensar assim, não, mas ele também teria que ter tido cuidado. Isto, justamente. Porque o caminhão estava no meio do quarteirão, nem era assim numa curva. Sim. Ou então pensar, né, aquela questão bem que a gente sabe, às vezes era a hora mesmo da pessoa ir. Também. Né, se não uma fosse coisa daquele que é por jeito. Deus, eu não tive controle. Justamente, como a gente vê várias tragédias, igual avião, por exemplo, a pessoa que não conseguiu chegar a tempo, a própria tragédia das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, várias histórias de pessoas que não conseguiu ir, porque o cadarço não tem até histórias meio bizarras mesmo, né? Não amarrou o cadarço, atrasou tudo. Coisas conseguiu assim. Pegar o avião, não conseguiu, né? Ou não conseguiu chegar lá, né? Nas Torres Gêmeas no dia lá do acidente, do atentado. Então, a gente também entender que a gente não tem esse poder de controlar tudo. Porque ainda bem que não tem, né? Ainda bem que, mas a culpa é como se eu tivesse. Quando eu carrego muito esse sentimento de culpa, é como se eu tivesse, porque eu me coloco muito nessas... eu poderia ter evitado, eu conseguiria ter evitado. Será que a gente tem esse poder todo de evitar tanta coisa? É um pouco de arrogância da própria pessoa também, assim, consigo mesmo? Ou arrogância é uma forma muito rígida de ver a vida. Muito rígida. Quem geralmente são pessoas muito rígidas, elas carregam muitas pedras que não são delas. Isso vai pesando, né, Vanessa? Vai Sim. virando um fardo pesado, né? Com certeza. E você estava falando da depressão. A culpa também pode levar à depressão. Sim, porque é aquele pensamento sempre pensa, todos os dias você lá, eu não podia, eu fiz errado. Que sentimento que você vai sentir? Tristeza, geralmente predominante, angústia. E como que você vai se comportar? E tem uma frase até que as pessoas usam do ponto de vista religioso, mas eu fico vendo, você não tem como mudar o passado, né? Não, justamente. Você não tem como mudar. Gente, é óbvio, é clichê, mas é por isso que vira clichê, porque é muito real. Justamente. Mas você as muda pessoas, o passado como? Mas a pessoa com culpa, ela fica lá no passado, né? Ela fica lá e ela pensa igual que ela sempre poderia ter feito algo que ela não conseguiu fazer. E tem pessoas que se aproveitam das outras que têm culpa? Com toda certeza. Todo mundo pode tirar algum benefício de um sentimento ruim que o outro possa estar vivenciando. Eu fico vendo filhos, por exemplo, ou filhas com pais e mães, assim, às vezes o momento que o pai falhou com o filho ali, e o filho depois vira adolescente, ou até adulto mesmo, fica julgando a cara do pai e da mãe. Sim. Mas você... E o filho percebe que aquilo dói no pai e na mãe, e ele vai usando. Perfeito. O ser humano é inteligente, Perfeito. né, Aí até indicaria um livro para quem está nos ouvindo que chama Onde Estão as Moedas, que fala justamente desse sentimento que os filhos carregam sobre a falta dos pais, sobre que é como se o que os pais deram foi pouco. E essa pessoa vai para a vida toda levar esse sentimento de falta. E que esse sentimento, né, de querer pôr essa culpa para os pais, de que falhou, de que algo não deu certo. Pessoas que ficam a vida toda nesse esquema, elas não progridem na vida, elas não vão adiante. Porque eu sempre vou estar amarrada no meu passado, é como se sempre me faltou algo. E são pessoas que vão querer buscar nos parceiros de vida, nos filhos, essas moedas que eles não tiveram dos seus pais. Nossa, e a gente acha na internet para comprar esse livro. Sim. Onde estão as moedas? Sim, Onde Estão as Moedas. Já anotei aqui. E tem um outro livrinho infantil que é lindo, que eu amo muito, que chama A Cidade dos Carregadores de Pedra. Que fala justamente sobre isso, de eu ficar carregando pesos que não são meus. Tá? Para os adultos também é excelente. Excelente, um livro lindo. Então, 2 indicações de livro hoje. Para pai e mãe, então, beleza. Perfeito, perfeito. E, inclusive, ensinar as crianças desde pequenas a não carregarem culpas e sentimentos em relação aos outros que elas não poderiam, não deveriam, né, estar carregando. Pra gente continuar do remorso, nosso tempinho voa. Não, e o remorso é muito importante a gente saber o que é, né? Sim. Eu tô surpresa aqui, pra mim, você tá trazendo uma informação nova, né? E geralmente o pensamento, então, da pessoa com remorso, ela vai considerar fatores, como eu falei, atenuantes à situação e não crer que o castigo é merecido. Ela também não vai ficar carregando essa coisa que eu preciso ser castigado. Ela vai lidar com isso de uma outra forma. O remorso é temporário, no caso. A culpa, ela perdura mais na pessoa? Depende. Aí depende, né? Se eu sou uma pessoa... depende do acontecido, se eu trato isso ou não. Porque às vezes eu vou carregar esse remorso para a vida toda. Ou às vezes eu vou carregar essa culpa, ou às vezes vai ser por um momento e vai passar. Então, depende. Não tem uma regra para isso. Sim. Qual que é o foco da atenção no remorso? A pessoa não procura mais uma prova de que errou, nem busca a prova de que as outras pessoas o consideram responsável pelo pecado.
vamos assim dizer. Na culpa, né? Como se eu ficasse validando, tá? Você tenta viu, Leide? provar. Você viu, né? Que eu não fiz. Você Falei viu, que era né? culpa minha, né? Então... Isto, justamente. E no remorso eu já lido melhor com isso. Então é um sentimento que eu vou carregar comigo, mas eu não vou ficar necessariamente, você tá vendo o que eu fiz e tudo mais. E a pessoa fica até chata também, né? Sim. Porque fica meio vitimista também, não fica? Fica, justamente. Tá vendo? Um comportamento vai levando ao outro, né? Vai. Ai, meu Deus do céu. E qual que é o comportamento, geralmente, no remorso? A pessoa enfrenta a dor saudável que vem com a compreensão de ter errado. É o que eu falei, não é que ela vai fugir que errou, mas ela compreende, então, onde ela errou e entende a situação, racionaliza e vida que segue. A pessoa pode até pedir perdão, mas ela não precisa implorar por perdão, é diferente. Ela compreende as razões causadoras do seu erro e age conforme essa compreensão. Repara esse erro aceitando a punição ou fazendo as devidas correções. Por exemplo, igual o erro dirigir embriagado. Então, fui pega... meu carro apreendido, crime, né? Na verdade, é um justamente. Crime. Aí eu vou lidar com aquilo, mas então eu vou lá, cumpro o que tem que fazer e tudo. Sei que errei, nunca mais vou fazer. Justamente, me policio para determinar novas situações isso não acontecer. Até conto a minha experiência para as pessoas. Mas tá vendo a diferença? E o que você está falando tem tudo a ver com o direito também, porque a questão do direito penal a punição do direito penal é para impedir que a pessoa volte a cometer o erro. Então, quando você sabe que você errou, você não vai fazer de novo. Isso, né? Se ela também entra em contato com isso. Sim. Com esse sentimento e com as suas ações. Tá tudo na psicologia, né? Eu falo que tá tudo na psicologia, é muito interessante. E evita assumir uma postura defensiva e inventar desculpas. Gente, o remorso é melhor do que a culpa? Bem melhor, tá vendo? Bem mais leve. Bem mais leve. Bem mais saudável. O ideal é que a gente não saudável. possa sentir nenhum dos dois. Não precisa sentir. Mas como que a gente não vai sentir, né, Leite? Tá Porque nesse como mundo, que né? nesse mundo a gente não erra? Isso também é outra coisa muito importante da gente estar falando. Né? Que a gente está fazendo um programa aqui hoje para falar que somos lindos, maravilhosos, perfeitos e não erramos. Não, se ouvindo, até para acalmar aí os ouvintes e internautas que estão... Gente, é tanto entulho que a gente tem que tirar de si. Sim. É tanta teia de aranha, é tanta sujeira que você tem que varrer. Sim. E tirar, que esse programa, para mim, é um aprendizado. Que bom. E pra gente entender também que muitas situações nós estamos se relacionando com outras pessoas. Sim. Então, nesse relacionamento com os outros, vai ser humanamente possível a gente não errar. Humanamente possível, mas é óbvio, eu falei, tem erros e erros, situações e situações, igual no luto, carregar uma culpa, dependendo de como foi a situação, é completamente desnecessário e prejudicial. Muito doloroso, né? E muito doloroso. Então, com um pensamento mais racional, é possível ter uma melhor regulação emocional, controlando melhor as emoções e os comportamentos. É o que eu falei, não é negar que a gente erra, porque isso acontece, mas é lidar, então, com esse erro de uma maneira mais funcional, de uma maneira mais saudável. Saber se entender, né? Para viver melhor e fazer a vida das pessoas em volta melhor. Justamente. Também. Aí lembra que eu falei, então, que geralmente quem carrega culpa tem um pensamento mais rígido, mais inflexível. Então, geralmente essas pessoas tendem a pensar da seguinte forma, as outras pessoas devem me tratar sempre com respeito. Olha o pezinho das palavras. As outras pessoas devem me tratar sempre com respeito. Eu deveria sempre conseguir o que quero, sem ter de me esforçar para isso. 2 exemplos aqui. Mas tem muitas pessoas que pensam assim. Tem. Extremamente, né? Esses pensamentos e crenças pode levar a uma raiva nociva, quando as outras pessoas e o mundo não agem de acordo com o meu desejo. Aí essas emoções nocivas podem ser geradas a partir de pensamentos rígidos e preconcebidos. Por outro lado, aí eu vou falar agora de umas emoções mais saudáveis. Está passando, para emendar nesse assunto, na Netflix, o Ilhados com a Sogra? Ah, tá. Um programa que tá até alcançando com a Fernanda Souza, né? Isso. Eu não vi sei ainda. se é esse nome mesmo, mas Eu acho que é isso mesmo, Ilhados com a Sogra, não é, Alex? Eu acho que é isso mesmo. O Alex vai pesquisar pra gente ali. Mas eu acho que é isso mesmo. Gente, é um programa perfeito pra gente ver sobre essa questão do pensamento rígido ou do pensamento flexível. Você vê lá claramente as pessoas que têm o pensamento rígido. Claramente. E é interessante também porque estamos falando de gerações diferentes. É porque a sogra tem uma idade maior do que os genros e as noras. Então, como essa forma, né, de ver a vida, ela impacta na convivência. Vanessa, sabe que é uma grande preocupação que eu tenho, assim, de não ficar ultrapassada, de não ficar para trás,
Porque a moçada vem com outra cabeça. Não significa que eles estão sempre certos, e a gente também, muito menos. Perfeito. Mas você tem que caminhar, você tem que tentar entendê-los. Perfeito. Porque senão, o que acontece? Por respeito, os jovens vão largando a gente para trás. Por respeito, assim, eles escutam. Não significa que eles estão concordando com nada que você está falando. Justamente. Então, eu gosto muito de conversar com os jovens e ouvi-los para saber, assim, para fazer uma medição para mim também. Falar assim, gente, o quanto eu estou atrasado ou o quanto eu estou evoluído em algum assunto, né? Alguma situação. Perfeito. Porque senão vai gerando um certo afastamento. Total. Não é certo? Eu vejo um total, por exemplo. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, Ilhados com a Sogra mesmo, né, Alex? É o programa. Esse programa tá um sucesso, né? Eu vejo algumas referências nas redes sociais e aquilo quando transcende, assim, quando tem repercussão em outros veículos, é porque tá isso, legal. porque a emoção ali do programa, ela transborda. E você falando dessa questão das gerações, é isso mesmo. A gente precisa aprender a se relacionar melhor com as pessoas. Para isso, o pensamento flexível, ele é muito importante. Porque, olha o que eu acabei de falar, no pensamento rígido, de eu achar que as coisas têm que ser sempre daquela maneira, a convivência fica extremamente difícil. Fica insuportável. E aí, igual eu falei, vem uma raiva, porque a Leide não fez o que eu queria. Ah, não, tá vendo? Não, esse povo não me respeita. É desse jeito. Esse povo não me considera. Esse povo acha que eu tô gagá, que não sei o quê. Aí começa. Isso, e os assim, conflitos. E você sabe que eu vi claramente isso fazendo faculdade com pessoas bem mais jovens que eu, inclusive a maioria com idade para ser filhos ou filhas minhas. O que os jovens fazem? Eles não te contestam por respeito, por educação, ou por não estar com vontade de discutir, mas eles vão te ignorando. E você vê pela feição, assim, ó. Quando eles não concordam, eles ouvem, mas assim, o olhar, porque o corpo fala, né? Sim. O olhar. Sim. Então, assim, eu falo para as pessoas contemporâneas, prestem atenção, que senão a gente fica para trás. Justamente. E uma pessoa que tem um pensamento mais flexível, como ela geralmente pensa? Prefiro que os outros me tratem com respeito, mas eles não são obrigados a fazer isso. Olha a diferença. Prefiro que seja assim, mas as pessoas não são obrigadas. Ninguém é obrigado a nada, né? Prefiro conseguir o que quero sem esforço, mas não há motivo para que isso aconteça sempre. E a vida do adulto, não conhece nada que se ganha sem esforço, né? Não desconfia. Se for, me conta, sem né? esforço, desconfia. Então, pensamentos e crenças mais flexíveis podem levar a um aborrecimento saudável quando as outras pessoas e o mundo não agem de acordo com o que eu quero. No entanto, quanto mais habilidoso a gente se torna em identificar os nossos pensamentos, as nossas crenças e as nossas atitudes, mais fácil será identificar os sentimentos, tornando-os mais funcionais. Aí é o segredinho. Até no que a gente está conversando aqui hoje. Você é essa pessoa que pensa de forma muito rígida? Eu já fui. Igual tem que ser tudo do meu jeito, 880. É tudo do jeito que eu quero. Ou você é essa pessoa que consegue essa flexibilização. E não é que na flexibilização não vai sofrer, é o que eu falei. Eu preferia que a Leide me tratasse assim. Mas já que ela não me tratou, e é o que eu já posso falei. Fazer sobre, né? Isso, e o que eu já falei em outros programas, nem tudo diz respeito sobre mim, gente. Gente, aliás, a maioria das coisas. Isso, né? Às vezes eu chego aqui hoje, você tá com um monte de... O Tony tá com um monte de coisa na cabeça, e vocês, vamos dizer assim, me dão a atenção que sempre deram. É meio frio, assim, comigo. Isso não é que diz respeito a mim, mas 99% é questão de vocês. E porque também cabe, então, já que a gente tá falando de relações saudáveis, se você não quer que eu venha mais, caberia você ser assertiva, linkando com os programas passados também, né? Falar, Vanessa, não quero mais que você faça o programa. Sim, isso é tão honesto, né? Isso, e evitaria. Aí as pessoas também ficam nessa coisa de fingir que tá tudo bem. Não sabe e falar arrastando situações, seja de amizade, de casamento, e assim por diante. E é extremamente doentio. Eu falo que hoje o que a gente puder ajudar a ter saúde mental, faça. Porque tem tanta coisa para atrapalhar a saúde mental da gente, né? Sim. Então, o pensamento rígido é um indicador confiável de que o sentimento experienciado vai ser nocivo. Esse pensamento rígido faz com que a gente esteja mais susceptível a subestimar nossa capacidade de enfrentar e superar o episódio negativo em questão. Se eu sou rígido, eu não vou jamais tentar compreender o ponto de vista do outro. Eu vou viver em sofrimento, porque igual eu falei, eu vou esperar muito. Geralmente, quem tem um pensamento rígido cria várias crenças na sua própria cabeça e ela vai esperar muito do outro, ela vai querer muito e dificilmente isso vai acontecer do jeito que ela quer. Realmente não deveria ter feito isso, foi um erro absurdo, os tipos de pensamento que paira também no pensamento rígido. Agir assim foi uma péssima decisão e isso significa que eu sou uma pessoa má. Eu não posso suportar a dor de saber que eu cometi um erro terrível.
Nossa, Olha, mas isso é muita vaidade aí, hein? Ego. Mas igual eu falei, tem pessoas Ego. que carregam muito isso. Tem Em sim. contraste, se eu sinto remorso, eu penso de forma mais saudável e mais flexível. Eu não queria ter agido assim, mas infelizmente foi isso que eu fiz. Ter agido de tal forma significa que eu fiz uma coisa ruim, mas mas não que eu seja uma pessoa ruim, não é porque eu fiz algo ruim que eu sou uma pessoa ruim. Eu posso suportar a dor por ter cometido um erro e tirar uma lição disso. Nossa, muito interessante. Ô, Vanessa, e assim, eu fico vendo às vezes a relação dos pais e das mães, né? Às vezes fica culpando o filho de tudo também. A culpa é um sentimento ensinado? Isso, justamente. A culpa também pode ser um sentimento ensinado. Se eu vivo num lar onde eu ouço o tempo todo, a porta da casa é serventia, na porta da rua é serventia da casa, daqui dentro as minhas regras, é do meu jeito, tudo que você faz é errado, você logo ter 18 anos para sair dessa casa e seguir sua vida. A pessoa vai se sentindo o quê? Tudo que eu faço tá errado. Não é que a casa não precisa ter regras, não é sobre isso. Tudo, igual a gente fala, a psicologia, tudo é relativizado. Mas tem muitos pais que já partem de um comportamento extremamente agressivo com os filhos. Nossa, sabe o que eu acho? Assim, tem vários comportamentos ruins, mas, por exemplo, quando o pai ou a mãe culpam o filho, até para ele ter nascido, né? Sim. Não sim, queria ter tido sim. você é só problema na minha vida. Sim. Eu fico pensando, vai acabar, vai culpar aquela pessoa, vai acabar com aquela pessoa. Isso é extremamente sério. Extremamente. E até de brincadeira, as pessoas às vezes falam Sim, brincando, mas eu acho que nem sim. de brincadeira você tem que fazer isso. né? Concordo com você plenamente. Nem de brincadeira esse tipo de assunto deveria vir à tona. Aí que, igual eu falo, os relacionamentos, principalmente com família, deveriam ser muito mais pautados no amor, no respeito, na compreensão. As pessoas muitas vezes se veem como inimigas, e principalmente dentro da própria família. Isso é extremamente sério. E vem de um contexto justamente quais sentimentos que pairam ali. A culpa, a tristeza. Desrespeito. Justamente. Nossa, Vanessa, que tema esse, hein? E assim, a gente tá caminhando pro fim do programa. Vamos falar assim, como se livrar da culpa. Você já comentou, né? Falando que o remorso é um sentimento mais saudável e tal. Mas eu, a partir de agora, não quero sentir culpa de nada mais, não. Eu quero atuar, pensar que eu não tenho que ter culpa de nada. Que ótimo, que fez sentido Mas pra não você. é ser irresponsável também, não é Justamente isso. Analisar a situação da melhor maneira possível e dentro dessa análise ver que tipo de sentimento caberia aí. E não é igual eu falei, que a gente não vai se sentir culpado em algum momento, mas lidar melhor com essa situação. Então, pra gente estar fechando algumas frases aqui importantes, reconhecer sua parte de responsabilidade no ocorrido, mas também considerar que outras coisas contribuíram para isso. Reconhecer que você não prevê todos os riscos e passa a mensurá-los de agora em diante. Então, igual eu falei também, toda situação, igual a gente falou, um aprendizado. Então, se eu vi que determinada situação causou, me causa um sentimento de culpa em relação a algo, eu posso aprender com aquilo e em outras situações parecidas, eu não cometer os mesmos comportamentos. Sabe o que eu me lembrei agora? Da música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Sim. Porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Perfeito. E é o que a gente tem que ser, né, Vanessa? Isso. Sim, metamorfose mesmo, mudando Isso. sempre. Eu falo muito pra gente não ser a Gabriela da música. Eu nasci Sim, assim, sim. vou morrer assim. Eu cresci assim. Justamente, né? A gente pode e deve, ao longo da nossa vida, reconsiderar as nossas atitudes, mudar a nossa forma de pensar. A gente tá na vida é pra isso. A gente ouve, né, muitas vezes de pessoas, porque eu sou assim a vida inteira. É porque eu não tiro férias mesmo, porque eu só gosto de trabalhar, e a minha vida é assim. Será que é por aí? Pois é, eu lembrei da palavra que você falou, definitivo, né? A pessoa é definitiva. Tem que ser assim mesmo, a vida é assim, é o que eu consegui Isso. até hoje. Mas o tanto que essa pessoa sofre consigo mesma. Sim, ela sofre, quem tá à volta também sofre. E muito, não é? Esperar que as outras pessoas envolvidas no contexto não estejam aborrecidas com você, mas que não mereçam uma punição severa. O outro você até pode ficar chateada comigo por algo que eu fiz que não foi legal, mas não é por isso que eu vou ficar acreditando que eu mereço uma punição severa por conta disso. O poder que você dá para outra Perfeito. pessoa quando você Perfeito. pensa Aí assim. aquilo que você falou, o outro pode levar vantagem disso? Pode. Aí dependendo do poder que você sente em relação a mim, você pode usar isso a seu benefício. E a culpa vem junto com a baixa estima também, né, Vanessa? Perfeito, perfeito. É o pensamento rígido. O pensamento rígido, inflexível, geralmente está muito relacionado às pessoas com baixa estima. Sim, sim.
Culpabilizar, é sempre culpada por tudo. Ela sempre faz algo errado. Gente, isso é muito sério. Assumir a responsabilidade por algo que aconteceu em determinada situação e entender que isso faz com que você pense sobre o episódio de forma completa e não prolongar sentimentos desconfortáveis de remorso além do que é razoável e apropriado para a situação. Então, não é carregar nem de sentimento de culpa e nem de remorso de forma desapropriada, de uma maneira desproporcional, de uma maneira sem ter, como eu falo, uma regulação emocional. Estar tendo uma regulação emocional é sentir e agir de acordo com o que acontece na nossa vida sem uma proporção demasiada. Isso é extremamente prejudicial. A coluna do meio, equilíbrio, né? Perfeito. Aí, Vanessa, o que você tem a falar? Assim, você já falou coisas muito relevantes que se a pessoa levar para a vida aqui, ela vira a chave. Mas uma mensagem, assim, que você deixa para os culpados e as culpadas que estão nos ouvindo neste momento e que assim, no sentido de que tem que ser uma situação temporária, que a pessoa tem que sair dessa situação de culpa. Sim, perfeitamente. Então, que ela consiga, muitas vezes, avaliar melhor esse pensamento. Será que o que ela está pensando tem esse peso todo mesmo? Conseguir, muitas vezes, como a gente está falando aqui, procurar uma ajuda também para poder lidar melhor com a situação e, muitas vezes, enxergar melhor essa situação no todo e não no recorte que ela fez dela. Porque se eu ficar só naquele recorte, provavelmente esse sentimento de culpa, ele vai ficar muito mais exacerbado. Vanessa, você já arrisca falar qual vai ser o nosso próximo tema? Porque você é sempre organizada, metódica, ou não? Vamos deixar e pensar nos próximos dias? Você já tem uma sugestão? Ainda não. Ainda vamos deixar para os próximos dias. Sim, porque eu achei esse culpa tão relevante, tão importante, mas é bacana. Eu gosto muito quando você pensa, apesar que eu sei que você tem suas sacadas também, assim, você sempre chega com uma... O consultório é um laboratório para você também, né? Com toda certeza. E aqui passa na minha cabeça, um dos próximos temas, a gente já poderia ir caminhando para esse final de ano. A gente pode falar aí, por exemplo, de metas. As reflexões do final de ano. Isso, né? Metas. Será que cumprimos as metas estabelecidas aí para nós, colocamos ao longo desse ano? E quais são as para o próximo? Como lidar com essas metas? Então, pode ser o nosso próximo tema. Nossa, adorei. E assim, até já entrando no assunto, porque tem as metas materiais, mas tem as metas emocionais. Podemos colocar dessa maneira? Com toda certeza. Justa, perfeito. As metas físicas aí, igual esse ano todo mundo com história, né? De tantos treinos por ano. Então, vamos falar, né, Cícero, que isso é benéfico ou não, e assim por diante. Então, fica metas, o nosso próximo tema. Vanessa, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Saúde Mental e Psicologia. É um refresco para nós aqui, para os ouvintes, pelo feedback que a gente tem das pessoas. É um refresco aqui que a gente tem às segundas-feiras aqui a cada quinzena com o Tônio, nosso ouvinte internauta. Muito obrigado e o microfone fica aberto para suas considerações. Eu que agradeço, Leide. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e trazendo aí temas, acredito eu, de importância para a gente repensar a nossa vida e o que eu falo, deixá-la mais leve, parar de carregar cargas e pesos que não são nossos. Uma boa noite a todos e daqui 15 dias falaremos sobre metas. Muito bem, essa foi a doutora em psicologia, a Vanessa Cristina Alvarenga, e a gente volta dentro de 15 dias com esse tema imperdível, metas. A todos uma boa noite, fiquem com Deus e até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.